pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu não fiz ontem o vídeo, eu não gravei o vídeo sobre o estudo, não porque eu não quis gravar. Ontem a gente passou a tarde toda sem luz em casa, faltou energia, deu um problema lá no disjuntor. E eu deixei para gravar de tardezinha para noite, foi quando queimou o disjuntor e eu fiquei sem energia em parte da casa. E onde eu gravo, e aí eu acabei não conseguindo gravar. Tem lugar que dá para gravar, tem lugar que não dá. Tem que ter iluminação, uma acústica legal, não pode ter barulho. E eu acabei não gravando. E aí, hoje, eu vou gravar sobre os sonhos, ou os sonhos de Deus para nós, ou os planos de Deus para nós. Tem algumas passagens que falam sobre o plano de Deus, qual o plano de Deus, o que Deus gostaria para nós, o que Deus gostaria que nós fizéssemos, mas eu vou ler uma passagem hoje, que está em Efésios 3, que fala assim: o plano secreto de Deus, está em Efésios 3, que diz assim: é por isso que eu, Paulo, estou preso por causa de Cristo, depois de assumir a responsabilidade por vocês que não são judeus. Creio que vocês sabem do que me foi confiado no plano que Deus tem de incluir todos. Garanto que tudo que comuniquei a vocês, de forma resumida, me foi dado pelo próprio Deus. Quando lerem o que escrevi, entenderão por vocês mesmos o ministério de Cristo, que nenhum dos seus antepassados entendeu. Foi só agora que o Espírito de Deus deixou tudo claro, por meio dos santos apóstolos e profetas desta nova ordem. O ministério era o seguinte: tanto o povo que nunca ouvira falar de Deus, as nações pagãs, quanto os que ouviram falar dele a vida inteira. Os judeus estão na mesma posição diante de Deus. Eles receberam a mesma oferta, a mesma ajuda, as mesmas promessas em Cristo Jesus. A mensagem é acessível a todos e acolhe todas as pessoas, em toda parte. E é para isto que dedico a minha vida a ajudar todos a entender a mensagem e a responder a seu apelo. Entender a mensagem e responder a seu apelo. Sob o pleno cuidado de Deus, ela me foi dada como um presente, uma grata surpresa. Quando chegou o momento de apresentar a mensagem aos que nada sabem sobre Deus, eu era o menos qualificado de todos os cristãos. Isto é Paulo dizendo. Eu também digo, as minhas palavras, eu não sou qualificada nem um pouco para transmitir nada a ninguém. E Deus que me deu este privilégio. Mas estejam certos de que não foi por causa da minha capacidade. Paulo dizendo, né? A carta de Efésios, Paulo dizendo ao povo de Efésios, aos fiéis de Éfeso. Por isso aqui estou, pregando e escrevendo a respeito de temas que estão além da minha capacidade, as riquezas insondáveis de Cristo e a sua graça generosa. Minha tarefa é tornar público tudo isso, contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores. Por meio de gente que segue Jesus como vocês, reunidas nas igrejas,
O extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado até mesmo entre os anjos. A gente vai descobrir o que é. Tudo está acontecendo conforme o plano de Deus, executado em Cristo Jesus. Quando confiamos nele, temos liberdade para dizer o que deve ser dito e ousadia para ir aonde for preciso. Então, não permitam que as lutas que estou enfrentando por causa de vocês os desanimem. Coragem. Minha resposta é ajoelhar-me na presença do Pai, o magnífico Pai dos céus e da terra. Não me canso de pedir que Ele os fortaleça pelo seu Espírito, não com força humana, mas com seu glorioso poder interior, para que Cristo viva em vocês, que o convidam a entrar no coração. Peço a Ele que, cheios do amor, vocês sejam capazes de participar com os demais seguidores de Jesus da dimensão insondável do amor de Cristo. Experimentem a largura. Testem seu comprimento. Subam às alturas. Vivam uma vida cheia da plenitude de Deus. Vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que poderiam imaginar ou pedir nos seus sonhos. Quando Deus age, Ele nunca o faz de modo forçado, pois o seu agir em nós, por seu Espírito, acontece sempre de modo profundo e gentil dentro de nós. Por isso, glória a Deus na Igreja, glória a Deus no Messias Jesus, glória a Deus por todas as gerações, glória para todos sempre. Amém. Também gostaria de ler Efésios 1, Efésios 1, do verso 3 até o 6, que diz: o Deus da glória. Como Deus é maravilhoso, e que bênção Ele é! Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muito antes que Ele, prestem atenção nisso, muito antes que Deus estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós. Ele nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo, Ele decidiu nos adotar em sua família, por meio de Jesus Cristo. E que prazer Ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Então, sobre os sonhos de Deus, sobre os planos de Deus. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes dele formar e criar o mundo, os céus, a terra, o universo, antes de criar todas as coisas, Deus já nos conhecia, Deus já nos planejava, Ele já imaginava, Ele já projetava um plano para cada um de nós. Ele nos escolheu antes mesmo dele formar o mundo. Deus já conhecia cada um de nós antes da gente ser formado no ventre da nossa mãe. Deus já sabia o nosso nome, já conhecia cada um, como seria cada um, quais as características, quais os sonhos, quais os planos, quais os projetos. Deus já nos conhecia. Deus já tinha nos escolhido há muito tempo. Então, o plano de Deus para nós é o quê? De ter uma, como que fala? De ter uma
intimidade conosco, que nós precisamos ter essa aproximação, essa intimidade com Deus, com o nosso Criador. Porque se a gente for pensar, quando Deus criou tudo, todas as coisas, o céu, a terra, os animais, que Deus criou tudo. Deus criou através da sua palavra. Deus criou tudo através da palavra dele. Quando foi a vez de Deus criar o ser humano, Deus criou o Adão, né? Primeiro homem, primeiro ser humano. Deus não criou o homem através da sua palavra, como ele criou os céus, a terra, as estrelas, o mar, os animais, os peixes, o oceano, separou a água do oceano, a luz. Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Mas quando foi a vez de criar o ser humano, Deus colocou a mão. Deus moldou o homem. Deus fez o homem com as suas próprias mãos. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Somos a imagem de Deus e a semelhança dele. E ele soprou nas nossas narinas o fôlego da vida. Então, por isso nós temos aí o corpo, a alma e o Espírito de Deus. E desde o princípio, Deus queria uma intimidade com o homem. E por uma decisão do homem, porque Deus criou com todo amor, com as próprias mãos, e queria ter uma intimidade com essa criatura dele, com essa criação. Porque todo dia Deus ia até o Jardim do Éden se relacionar com Adão, conversar com ele, visitar ele. Era como pai e filho. Deus tinha muito amor pela criatura, né, dele, por Adão. E quando Adão e Eva decidiram, né, escolheram se afastar de Deus, eles erraram. Deus disse assim: olha, você pode tudo isso aqui. Pode usar tudo isso, comer de todas as árvores, você pode tudo isso. Só que dessa árvore aqui, de uma única, de 99 árvores, por exemplo, Adão poderia comer o fruto. E Deus disse: dessa árvore, deixou uma apenas, dessa daqui não comereis. Porque se você comer, você vai morrer. E eles comeram. Eles comeram, deram ouvido ao diabo. Ou seja, o homem tem o livre-arbítrio para escolher. Tem o livre-arbítrio. Deus diz: você pode todas as coisas naquele, né, que te fortalece. Você pode tudo, mas nem tudo te convém. Se você comer, você vai morrer. E quando eles comeram, eu imagino que Deus vem daquilo, né? Deus deu o livre-arbítrio deles decidirem, ó, vocês podem tudo isso aqui, dessa não. Deus queria testar o que é a obediência dele. E ele não obedeceu. E aí Deus decretou para ele, né? Deus falou, colocou para ele o castigo que ele... Seria uma punição, o castigo que ele sofreria dali por diante. E o castigo para Eva. E expulsou os dois do paraíso. E a partir daquele momento, houve ali um rompimento do relacionamento que Deus tinha direto com o homem, com o ser humano. Mas Deus sabe todas as coisas, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E até então, o inimigo estava vencendo uma batalha, essa batalha, porque foi através da serpente. Satanás entrou na serpente e enganou eles. Enganou Eva, que comeu e enganou. E fez o marido também comer, e acabaram os dois errando, desobedecendo.
Então, essa batalha, o inimigo venceu. Deus desenvolveu um plano, já tinha, né? Um plano B, digamos assim, porque ele tinha que punir, e eles desobedeceram, foram punidos. Quem perdeu foram eles, foram expulsos do paraíso, da presença de Deus. Tinha tudo fácil, tinha. Quando Deus colocou Adão no paraíso, já tinha a plantação, já tinha tudo, tinha os animais. Não precisava fazer nada, cuidar dos animais e ter um relacionamento com Deus. E quando ele foi expulso, Deus disse para ele: com o suor do teu rosto terás que trabalhar para se sustentar, para comer. Se você não trabalhar, você não vai comer. E disse para Eva: com dores de parto terás filho. Ou seja, vai sofrer os dois. É consequência do pecado. Além do que, a morte. A morte da carne. Iam ficar doentes, iam perecer, iam morrer. Esse era o castigo. E nós carregamos isso. Nossa natureza é pecaminosa. E Deus desenvolveu um plano, arquitetou um plano. Esse plano seria o quê? Deus amou tanto a gente que ele enviou o seu filho para esse mundo para que ele pudesse morrer. Ou seja, ele pagaria os nossos erros, os nossos pecados, derramando o sangue dele. Quando Jesus derramou o seu sangue, foi ele punido, ele apanhou muito, ele sofreu na mão dos fariseus, na mão daquele povo. Ele foi morto. Ou seja, tudo que nós fizemos, o mundo inteiro, desde o início ao fim, Jesus carregou o peso dos pecados de cada um de nós sobre si. E ele foi morto naquela cruz para que nós pudéssemos ter direito à salvação. O que ele fez? Quando ele morreu, ele uniu a gente ao Pai novamente. Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, tendo a natureza 100% de Deus e a natureza 100% humana, ele nos liga ao Pai novamente. Hoje, podemos ter acesso ao Pai por causa de Jesus Cristo. Esse é um plano que Deus tem para nós. Um plano de salvação. O plano é que a gente possa ser ligado ao Pai novamente. Através de quem? De Jesus Cristo. Então, o que Deus tem para nós é: venham, venham. Reconheçam o sacrifício de Jesus na cruz. Reconheçam, aceitem o sacrifício. Quando a gente aceita, reconhece, a gente passa em Cristo a ser chamados filhos de Deus. Somos ligados a Deus novamente. Então, o plano de Deus para cada um de nós é de intimidade, é de ligação, é de comunhão, é de pai e filho. É de pai e filho. E é através de quem? De Jesus Cristo. Eu choro porque não tem nem o que dizer. O plano de Deus para nós, para que a gente tenha uma vida de intimidade, ligação, aproximação, comunhão com o Pai. Devemos orar constantemente para ter essa intimidade com Deus. Devemos dedicar a nossa vida, nós cristãos, dedicar a nossa vida ao Evangelho, a pregar o Evangelho, a pregar a palavra de Deus, a levar as boas novas às pessoas, do que
o Deus fez por nós, através de seu Filho. Devemos fazer a leitura da palavra diariamente, para Deus acrescentar nossa fé. A gente conhecer a palavra, conhecer quem é Deus, conhecer o que Deus fez. E devemos viver em comunhão, não só com Deus, mas com todos os outros, com todos os nossos irmãos. Porque aqui na passagem que Paulo escreveu para o povo de Éfeso, diz que Deus ligou as nações pagãs, Deus ligou nós com todos os outros povos, desde o início. Não tem mais judeus, gentios, não tem mais olha, não tem mais judeus, gentios, justo, injusto, por exemplo, não tem isso. Quando Deus envia Jesus Cristo une a todos nós. Através de Jesus, quando a gente reconhece Jesus, aceita o sacrifício e a morte dele na cruz para nos salvar, e nós reconhecemos os nossos pecados, nos arrependermos, porque temos que nos arrepender, nossos pecados são perdoados. Deus escreve o nosso nome no livro da vida, nossos pecados são perdoados e temos o direito à vida eterna. Então, Jesus nos liga ao Pai, não liga só nós, liga todos os povos através de Jesus Cristo. Então, o que nós devemos fazer? O propósito de Deus para nós é que nós possamos, todos nós, como diz aquela passagem, ide, pregai o evangelho a toda criatura, a toda criatura. Quem crê, ou aquele que crê e for batizado, será salvo. E quem não crê, está condenado. E aí você me pergunta assim, mas eu não sei pregar, não sei falar, não sei. Como Jeremias disse, que ele era um menino, ele não sabia falar, ele não tinha experiência, ele não sabia. Ele era um menino, ele se sentia um menino, ele não sabia. Como eu me sinto, pequena. Não sei falar, não sei pregar. Mas é nossa obrigação, como cristão, falar de Deus, falar do seu amor, falar da salvação e deixar o Espírito Santo trabalhar. Quem convence não somos nós, é o Espírito Santo. Nós fazemos nossa parte. A gente prega o Evangelho. Falamos do amor de Deus, falamos da salvação, falamos de Jesus Cristo. Falamos, pregamos o que está aqui. Mas quem convence as pessoas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Jesus disse que aqueles que o Pai permite, que o Pai dá a Jesus Cristo, esses são os escolhidos. Ou seja, até isso é Deus quem faz. Deus está no controle. As pessoas que Deus dá ao Filho são os escolhidos. São aqueles que aceitam, são aqueles que reconhecem, são aqueles que Deus chama para ser seus filhos. Que Deus chama, Deus escolhe os filhos dele. E esses, ele dá a Jesus Cristo. E o Espírito Santo vai fazer o trabalho dele, convencer as pessoas. Gente, é incrível. O plano de Deus é muito grande, é muito maior do que podemos imaginar. Nossa mente é tão pequena para entender e compreender tantas coisas que só cabe a Deus.
Por isso, o Espírito Santo testifica todas as coisas. Ele é a testemunha. Porque não temos Deus aqui. Deus não fala com a gente como falava com Moisés, como falou com Abraão. Jesus Cristo já viveu, já morreu, não como carne e osso, como um profeta, como um ser humano, ele não está mais aqui. Mas sabe quem é a testemunha de tudo isso que já passou, que já ficou lá para trás? Há mais de 2000 anos atrás, isso foi quando Jesus nasceu. Há muito mais do que isso, desde o início de todas as coisas. Quem é a testemunha, quem testifica de todas as coisas é o Espírito Santo. E é Ele quem fala aos nossos corações e é Ele quem nos convence de todas as coisas. Esse é o estudo que eu gostaria de deixar hoje para vocês. Não sei se deu para entender, mas foi o que eu senti e eu quis colocar para vocês. Me perdoem aí a choradeira, porque eu choro mesmo. Nariz. E vou mostrar para vocês o que eu comprei que chegou ontem. Eu vou começar a estudar essa daqui. Essa Bíblia linda, maravilhosa aqui da NVI. E ela é ótima também para estudo, porque ela é simples de entendimento. Ainda não abri, não deu tempo de abrir. E esse livro aqui eu gostaria de recomendar para vocês. Eu vou abrir também, vou dar uma olhada. Quem sabe, vamos ver, né? Quem sabe eu consigo fazer a leitura com vocês desse livro. Se vocês quiserem, pode deixar nos comentários. Quem sabe a gente faz a leitura junto. É muito bom para os casais. Namorados, noivos, maridos, esposas. Quem quiser. Solteiros que quiserem, que pretendem arrumar namorada, casar. É ótimo esse livro. E é isso, gente. Eu agradeço o estudo de hoje. Foi maravilhoso. E se eu continuar falando, eu volto a chorar. Fiquem com Deus. Vou encerrar por hoje. Amanhã a gente faz algum outro estudo, né? Que ainda tem os milagres de Jesus e as bem-aventuranças. Um dos dois a gente faz amanhã, tá bom? Um beijo, gente. Beijo, fiquem com Deus. Até amanhã. Eita, não desliga.